não vai reconhecer esse filho como alguém adulto, né? Porque parou, a memória não lembra mais. É muito comum ele lembrar do filho, da filha, pequenininho, ainda em crianças, né? Então, essa memória muitas vezes permanece. Mas reconhecer o filho adulto realmente é muito difícil. Então, é, por isso que a família, nessa hora, começa a sofrer bastante, por causa que ela, nem toda família é orientada, né, em relação a essas alterações cognitivas e comportamentais. Então, essa é a parte mais delicada do processo de Alzheimer. Aí, assim, falando um pouquinho mais sobre essa parte de consciente, inconsciente, memória de curto prazo, memória de longo prazo, eu vou entrar um pouquinho na visão da psicologia, né? Lembrando que, em relação à parte comportamental, para a gente tirar todas as dúvidas, né, e aprofundar, tem que ser com um psicólogo, né? Então, o psicólogo é um profissional capacitado para esclarecer todas as dúvidas, mas eu vou comentar um pouquinho sobre a teoria, né? A teoria da psicanálise, que pega a parte comportamental, só para vocês entenderem algumas alterações que pode ter relação com o Alzheimer. Então, assim, dentro da teoria de Freud, na parte de comportamento, a gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, o que é o consciente? O que seria o nosso consciente? Seria a parte mais atenta do nosso cérebro, né, o lado racional e a ação do mundo externo a nós. Então, assim, por exemplo, nós, seres humanos, a gente precisa, durante na nossa vida, né, a gente precisa desenvolver comportamentos e habilidades, né, interação social e tudo, para a gente aprender a sobreviver, certo? Então, seria o consciente, seria mais ou menos esses mecanismos que a gente acaba tendo que aprender a desenvolver como forma de sobrevivência no mundo, né? Então, buscar conhecimento, buscar um trabalho, enfim, conviver com pessoas. Então, tudo isso são as habilidades que o nosso consciente projeta, para que a gente aprenda a desenvolver. Aí tem o pré-consciente, que são os conteúdos que estão conscientes, mas podem ser trazidos à consciência, né? Então, é conhecimento, todas as vivências que a gente teve, enfim, né? Então, é o pré-consciente. Então, e aí, existe também, né, segundo a teoria freudiana, o inconsciente. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente, muitos psicólogos descrevem o inconsciente como se fosse a nossa alma, certo? Professora, mas por que você está falando sobre alma, sobre consciente, sobre inconsciente, se o nosso foco é o Alzheimer? Então, ah, muitas coisas, muitas escolhas a gente acaba fazendo na nossa vida pelo que os psicólogos classificam como se fosse um conceito geral do que é certo ou não, né? Então, assim, a gente cresce, a gente aprende que a vida é o quê? Ah, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ter filho, certo? Então, isso é como se fosse o consciente coletivo, né, que os psicólogos colocam, que é o que a sociedade, o coletivo nos ensina que é certo ou não, né? O que acontece? Só que nós, seres humanos, né, apesar da gente viver a vida tentando nos encaixar nesse consciente coletivo, dentro de nós temos sentimentos, e questões extremamente individuais, né? Então, por isso que muitos psicólogos relacionam esses sentimentos com o inconsciente, que é ou habilidades que a gente não desenvolve, ou se tem e acaba não desenvolvendo durante a vida, que é o inconsciente, né? Então, o inconsciente é tudo aquilo que é como se fossem os nossos desejos, nossos anseios mais profundos. O que isso tem a ver com a fase 2 do Alzheimer? Bom, é o seguinte, muitos idosos, nessa fase, eles vão começar a apresentar sintomas e comportamentos relacionados à formação da personalidade real deles, né? Ou seja, aquilo que eles realmente gostavam de fazer. Então, é isso que vai ficar registrado, que seria o inconsciente, né? Ou seja, por exemplo, se o idoso gostava, na sua vida, o que ele mais gostava era cantar, então aquilo vai ficar registrado na memória dele, seria então o inconsciente.
enfim, sentimentos como o que traz prazer para ele, enfim, é o que fica registrado no inconsciente. Ou seja, por isso que muitos psicólogos descrevem o inconsciente como sendo a alma, né? Enfim, então isso é o que ainda fica lá na memória de longo prazo do idoso, a formação da personalidade, quem ele é, quem ele gostava, o que ele gostava de fazer desde criança, o que era prazeroso para ele, né? Então tudo isso fica no nosso inconsciente, certo? Aí o que que acontece? Ah, quando o idoso já passou da fase um, já passou da fase 2, que aí ele vai ter essas alterações, delírios, confundir memória de curto prazo, memória de longo, preservar a memória de longo prazo e diminuir de curto prazo, passada essa fase, ele vai para a fase 3. Então, a fase 3 é a fase mais avançada. Essa fase, pessoal, é a mais, também acaba sendo mais delicada, por quê? Porque nessa fase, a fala vai se tornar monossilábica. Então, ó, na fase 2, ele vai estar repetindo as frases. Ele já vai ter saído da realidade, né? Então ele vai estar no estado de psicose, delírio. Só que ele vai repetir várias vezes na fase 2, ele ainda está repetindo palavras, ele ainda fala, né? Ele conta 10 vezes a mesma história, mas ele fala. Já na fase 3, ele já não vai conseguir falar mais. Então ele vai falar uma palavra somente. Uma palavra. Então, por exemplo, se ele está com calor, se ele está com frio, ele não vai falar estou com calor, estou com frio, ele vai falar uma palavra somente. E às vezes não tem nada a ver com o que ele quer dizer, né? Então é só uma palavra. Enfim, então ele vai repetir várias vezes essa palavra, só que de formas diferentes. Então ele pode falar de forma mais agressiva, aquela palavra, pode falar de forma mais triste, mas ele só vai mudar a entonação, ele não vai mudar a palavra. Vai ser uma única palavra somente, né? Transtornos mentais de comportamento, então ele já vai ter passado dessa fase. Como eu comentei, a agressividade, né, que é a fase 2, então ele já vai ter passado por essa fase. Muitas vezes é muito comum acontecer dele querer se despir, porque para ele não está na casa dele, então, como eu falei, ele vai voltar muito às coisas da infância, e a única figura que vai ficar na mente dele muitas vezes é a figura da mãe. Enfim, aí ele começa a ter delírios, né? Continua com esses delírios. O comportamento dele acaba sendo totalmente infantilizado, né? Então ele acaba se tornando uma criança no sentido comportamental também. Perda total de controle da musculatura esfincteriana, então ele já não consegue mais segurar, né, a vontade de ir no banheiro, então ele, enfim, precisa utilizar fraldas, né, fralda geriátrica na fase avançada. E o mais delicado, pessoal, é o seguinte: nessa fase avançada, né, quando retrocede, né, no estágio final, ele chega a desenvolver a posição fetal. Então, o que que é posição fetal? Posição fetal é a posição que ele vai permanecer como se fosse um bebezinho encolhido, né, um feto. Por isso que a gente chama de posição fetal. Então, por que que ele vai chegar nessa fase? Porque uma das características do Alzheimer é o encurtamento muscular, certo? Então, todas as partes musculares vão estar enrijecidas, as articulações também, causando, então, perda de movimentos. Por isso que é importante fazer fisioterapia, né, desde o início, e não deixar para fazer fisioterapia na hora que chegar nesse estado. Então, assim, muitas vezes as famílias, por não terem conhecimento da gravidade da doença, da evolução, do retrocesso da doença, não procuram um fisioterapeuta. Então, muitas vezes acabam recorrendo à fisioterapia só quando o paciente já está nesse estágio. Quando o paciente está nesse estágio, não tem como retroceder, tá? Não vai ter como retroceder. O que a gente faz daí na parte da fisioterapia é trabalhar a fisioterapia respiratória, a dar prioridade para a fisioterapia respiratória. Por quê?
Então, assim, pessoal, como vocês podem ver ali, então, uma das características da posição fetal, o que que é a posição fetal? Que é o estágio 3, que é onde já vai entrar também, inclusive, as medidas paliativas, tá? Então, no estágio 3, como ele vai ter perda de movimento e atrofia muscular, então, pensem comigo. Se todos os músculos vão estar totalmente enrijecidos, inclusive a parte da coluna, que vai estar totalmente enrijecida, né, vai causar, então, enrijecimento das articulações, além de enrijecimento muscular, alterando também a parte da fala, da deglutição e, posteriormente, a parte respiratória. Como? Quando a gente pensa em tecido muscular, em músculos, a primeira coisa que vem em mente são os músculos externos, certo? É, abdômen, bíceps, tríceps, quadríceps, e assim vai. Porém, assim como existem os músculos externos, nós temos dentro de nós a musculatura interna. O que que são músculos internos? São os músculos responsáveis pelos órgãos. Então, no sistema digestivo, né? Então, nós temos os músculos da deglutição, nós temos os músculos da digestão, nós temos os músculos da parte do intestino, né? Então, são todos músculos internos. Sistema respiratório, principal músculo, diafragma, né? Tem os peitorais, tem a parte peitoral, também intercostais. Então, são todos músculos, né? Sejam externos ou internos. Então, assim, como vai ter enrijecimento da musculatura interna, da deglutição, ele não vai mais conseguir engolir. Por isso que um dos profissionais extremamente necessários durante o acometimento de Alzheimer é o fonoaudiólogo, tá? Então, assim, se vocês como cuidadores começarem a observar que o paciente, além de reduzir movimentos gerais, né, do corpo, começou a enrijecer, começou a apresentar dificuldade de equilíbrio, e além disso, começou a não conseguir engolir, com dificuldade para engolir, vocês precisam chamar também o fonoaudiólogo, né? Então, o fonoaudiólogo é o profissional que vai avaliar toda essa parte da deglutição para que não retroceda tão rápido também. Porque o que que acontece se não chamar o fonoaudiólogo, se não fizer a fonoaudiologia antes do processo dos cuidados paliativos? Esse paciente vai regredir mais rápido, a ponto de ter que chamar a equipe de enfermagem para fazer uma sonda de nutrição parenteral, tá? Então, esse paciente ele não vai mais conseguir engolir e vai retroceder mais rápido ainda, tá? Então, assim, de qualquer maneira, vai ser necessário a dieta, né? Seja por sonda parenteral ou por gastrostomia. De qualquer forma, quando chegar no cuidado no estágio 3, no estágio avançado, dependendo do tempo que vai levar esse retrocesso, então vai ser necessário ter os cuidados também dentro da parte de enfermagem com a nutrição e dieta. Aí vai entrar a enfermagem e nutricionista também. Então, assim, falar sobre Alzheimer não é uma doença tão simples, né? E quando chega no estágio mais crônico, na fase mais avançada, ela requer uma quantidade de uma equipe multidisciplinar, ou seja, cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos, né, geriatras. Então, requer uma equipe completa, né, para que esse paciente consiga viver os seus últimos momentos. E aí, assim, pessoal, além da dificuldade para engolir alimentos, também vai ter dificuldade no quadro respiratório. Por quê? Assim, vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês, enquanto vocês estão me assistindo, para que vocês tentem ficar encolhidinhos, né? Isso, bem, bem, bem encolhidinhos. E aí agora eu vou pedir para vocês tentarem puxar o ar. O ar vai? Não, né? Por quê? Porque a gente não tem expansão pulmonar, né? Então, assim, como ele não vai ter uma expansão pulmonar por estar em posição fetal, vai gerar uma dificuldade no processo ventilatório. Então, gerando essa dificuldade no processo ventilatório, vai ter um acúmulo de secreção na parte alveolar. Então, gerando esse acúmulo de secreção na parte alveolar, vai gerar pneumonia. Então, pneumonia é o estágio final, quando já entra, né, dentro das medidas paliativas, certo? Então, assim, o Alzheimer, infelizmente, é uma doença que não tem cura,
E sim, pessoal, ela entra em cuidados paliativos. Por que que é importante vocês também procurarem buscar conhecimento sobre cuidados paliativos? Porque quando a família procura o trabalho de vocês como cuidadores, dificilmente vai ser no estágio que o paciente está totalmente bem, né? Então, é, é muito importante que vocês, como cuidadores, técnicos de enfermagem, aprendam a lidar com o processo da morte, do luto, né? Porque a maioria dos familiares, né, de pacientes com Alzheimer procuram chamar cuidadores, técnicos de enfermagem, físio, fono, infelizmente somente quando está nesse estágio final, porque até então eles acham que é uma coisa da idade mesmo e vão deixando. Então é muito importante que vocês, como profissionais da enfermagem, cuidadores, procurem se aperfeiçoar também em cuidados paliativos, que cuidados paliativos não vale somente para pacientes que estão passando por químio, por neoplasia, não. Os pacientes com Alzheimer também entram dentro desses cuidados. Por quê? Porque não tem expectativa, né? É uma doença neurodegenerativa que leva a óbito. E se leva a óbito, também entra nos cuidados paliativos, tá? Então, é extremamente importante saber lidar com isso também. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento. Então, o tratamento da doença de Alzheimer, como eu comentei já anteriormente, vai envolver os fármacos para distúrbio de comportamento, então, para trabalhar a alteração de humor, irritabilidade, né? Então, como calmantes e neurolépticos. Fisioterapia é extremamente importante, então é extremamente importante ter um fisioterapeuta junto com vocês no home care, é extremamente importante. Fono também, fisio e fono sempre vão estar trabalhando juntos, desde o estágio inicial até o estágio final. Nutrição, então, nutricionista também é um profissional que vai estar ali trabalhando junto com a gente de forma multidisciplinar para a parte da dieta, né, junto com a fono, para entender processos de deglutição e o que pode ser feito para auxiliar esse idoso. Psicoterapia, então, psicoterapia é extremamente importante, né, para entender a parte cognitiva, proporcionar atividades mais cognitivas para esses idosos, né, com orientação do psicólogo. E outra área que é muito bacana, que está tendo uma procura cada vez maior e comprovações realmente científicas por médicos neurologistas, que tem eficácia, é a musicoterapia. Então, assim, a musicoterapia, ela é extremamente importante para os pacientes com Alzheimer, por quê? Lembra que eu comentei com vocês ali agora sobre consciente, inconsciente, que o inconsciente ele pega essa parte, muitos psicólogos dizem que ele pega essa parte da alma, da verdadeira essência, a música também, tá? Então a música, só que assim, é bacana que vocês como cuidadores, técnicos de enfermagem, também possam recorrer à música como um estímulo para o idoso. De que forma? É, perguntando para a família, para o idoso, se teve alguma música que marcou a vida dele, alguma música que para ele gostava de ouvir e tenta estimular, porque isso tudo trabalha memória de longo prazo novamente, né? Então, é um recurso extremamente importante. Lembrando que, claro, isso não substitui a atuação dos profissionais habilitados para isso, que são os músicos terapeutas. Então, extremamente importante também. É, e também, turma, outra dica que eu vou passar para vocês é o seguinte: hoje em dia, a gente tem utilizado bastante, principalmente na parte da fisioterapia, terapia ocupacional, a terapia com bonecas. Então, o que é terapia com bonecas? Terapia com bonecas tem como principal objetivo proporcionar conforto e sensação de utilidade e amor no doente. Então, assim, mas por que boneca? O que a boneca tem a ver com a doença de Alzheimer? Não tem especificamente a ver com o Alzheimer. Porém, como uma das características do Alzheimer é voltar a ter sentimentos e lembranças que foram marcantes, então, considerando que o boneco marca um sentimento que é um dos mais fortes desse mundo, que é o carinho, que é o amor, que é o afeto, então a boneca ela vai funcionar muito bem, né? Então, em doentes de ambos os sexos, desde que gostem de crianças ou tenham boas recordações da paternidade ou maternidade. Então, vai voltar naquelas memórias que eu comentei com vocês, dela como mãe, né? Ela como mãe
como ela foi, como pai, ou a memória que ela tem da infância dela, né? Que ela gostava de brincar, enfim. Então, a boneca trabalha muito esse lado da afetividade. Professora, mas é só com mulheres? Não, homens também brincam. Homens portadores de Alzheimer também podem brincar com a terapia da boneca. Brincar não, né? Mas podem interagir com a boneca. E é comprovado hoje em dia que reduz a irritabilidade, eles deixam de ficar irritados. Trabalha a memória, porque daí precisa criar um nome para essa boneca, né? Trabalha a memória no sentido de cuidado, né? Então, cuidar da boneca, lembrar de dar banho na boneca, dar alimento para a boneca. Então, tudo isso desenvolve a parte cognitiva, a parte afetiva. Então, tem sido observados muitos benefícios em relação à terapia com bonecos. Então, outra dica que eu deixo para vocês, né? Então, utilizar bonecos com os idosos. Prof, mas como que eu utilizo? Proporcionar para ele, nos momentos em que você observar, principalmente que ele está mais agressivo, mais irritado, procurar dar um bonequinho, deixar com ele, para ver como que é essa interação dele com a boneca. Extremamente importante, muito bacana também. E aqui eu coloquei para vocês, então, quais seriam os papéis do cuidador, né, os cuidados de enfermagem também em relação ao paciente. Então, é importante estar sempre observando a higiene do paciente, né? Então, os cuidados com banho, prevenção de úlceras de decúbito, né? Administração de medicamentos, então, sempre cuidar com a administração de medicamentos, todos os itens corretos, que a gente sempre comenta na parte da enfermagem. Cuidados com a alimentação, gastrostomia, então, se ele usa gastro, se usa sonda, se ele pode se alimentar por via oral, né? Então, se ele pode se alimentar por via oral, é importante já também procurar as orientações do fonoaudiólogo e do nutricionista também, em relação ao vestuário e aparência. Então, assim, manter esse idoso bem vestido, né? Só que também pedir para que eles ajudem vocês na hora de se vestir, porque se eles conseguem ainda manter a mobilidade para realizar as atividades do dia a dia, como pentear o cabelinho, colocar a roupa, se vestir, eles peçam para eles ajudarem vocês, porque aí vocês também estão fazendo um pouco de atividade física e cognitiva com eles. Então, não fazer sempre tudo para eles sozinhos. Digo, vocês como cuidadores, se vocês veem que eles conseguem fazer, peçam para eles fazerem. Eles precisam ter uma rotina, então é extremamente importante também. Atividades cognitivas, então, por exemplo, eu comentei essa questão da rotina, então vamos supor, né, um exemplo, que é uma atividade que parece uma coisa tão simples, né? Mas para o idoso que tem Alzheimer já vai ajudar bastante. Por exemplo, pedir para ele organizar as roupas, para ele organizar as coisinhas dele, né? De acordo com cores, com tamanhos, enfim. Mas para que ele consiga organizar as coisinhas do dia a dia, já é uma coisa muito bacana. Então, não precisa ter recursos, comprar coisas, brinquedos caros, não. Outra coisa, eu sempre comento com as alunas do curso de cuidador, enfermagem, enfim, que uma coisa que ajuda bastante são fazer brinquedos com sucata, né? Por exemplo, na parte da fisioterapia respiratória, a gente utilizava muito com os pacientes no hospital, o vai e vem, né? Para trabalhar respiração, expansão pulmonar. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar. Jogos de memória, música. Música ajuda em vários aspectos, tá? Então, tem que colocar atividades diferentes dentro da rotina. Então, cuidar de um paciente com Alzheimer não é somente fazer os cuidados gerais de enfermagem, é fazer um pouco de terapia ocupacional dentro das orientações do terapeuta, um pouquinho de físio dentro das orientações do fisioterapeuta, e assim por diante, né? Então, envolve um cuidado amplo com o idoso, né? Um cuidado multidisciplinar e não somente os cuidados gerais, né? Segurança também é extremamente importante, tá sempre observando a questão da segurança do idoso em relação ao quarto, em relação à casa, em relação ao piso, em relação... Aí entra nas medidas de segurança gerais, né? Afeto e atenção. Então, é extremamente importante ter essa questão da afetividade e entender, ter paciência com o idoso, no sentido de que quando ele não lembrar das coisas, procurar não ficar irritado com ele também,
Se ele tiver momentos de irritabilidade, agressividade, entender que aquilo não é direto para você, né, cuidador. Então, assim, se ele for muitas vezes grosseiro, se ele for muitas vezes agressivo com vocês, como cuidadores, é muito importante que vocês entendam que isso não se refere à pessoa individual de vocês, mas se refere ao que ele está sentindo naquele momento. Então, é importante ter essa empatia e entender o lado dele, entender que não é nada pessoal com vocês, caso ele fique agressivo, caso ele enfim, né, seja agressividade verbal, física, mas não é com vocês isso, tá? Então, extremamente importante ter essa compreensão, esse afeto e essa paciência com eles também. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês algumas dicas só para finalizar, né? Então, coloquei algumas dicas de filmes. Então, são filmes que têm temas diretamente com Alzheimer, né? Então, por exemplo, esse filme aqui da Netflix que é bem legal, Viver Duas Vezes, é bem bacana. Conta a história desse senhor, desse senhorzinho, figurinha, que interpretou muito bem o papel de um paciente com Alzheimer. Então, muito legal. Tem também Para Sempre Alice, que ela descobriu o Alzheimer na faixa dos 40, 50 anos, né? Então, muito legal também. Aqui também tem esse filme recente que surgiu agora na Netflix também, que é Meu Pai, que é a história de um empresário que também teve a vida sempre na correria, uma vida muito atarefada, de repente ele começou a apresentar sinais de demência, enfim, né? Só para vocês terem alguma coisinha também para assistir, para entender mais, para poder se aprofundar mais nessa realidade, né? E o filme que eu coloquei ali para vocês é como se fosse a primeira vez. Esse filme ele não fala especificamente de uma moça com Alzheimer, né? Mas eu acho legal vocês assistirem também para vocês entenderem o que que passa na memória de um paciente com Alzheimer. Por quê? Porque nesse filme, como se fosse a primeira vez, essa moça aqui, eu já vou dar já vou falar um spoiler, só um pouquinho de spoiler sobre esse filme. Essa moça aqui, quando ela teve um acidente de carro, e foi no dia do aniversário dela. E depois desse acidente de carro, ela não lembrou de mais nada além do dia do aniversário. Então, todo dia para ela era o dia do aniversário dela. E esse cara aqui, esse carinha aqui, né? Ele se apaixonou por ela e tal, e ele queria conquistar. Então, só que como a família contou que ela não lembrava de mais nada, só do aniversário, então todo dia era aniversário dela, todo dia tinha amor. Então, ele, para conquistar ela, ele também vivia todo dia como se fosse o aniversário dela. É mais ou menos isso que o paciente com Alzheimer vive. Então, vocês, como cuidadores, vocês precisam também ter essa, fazer essa conquista, né, como se fosse a primeira vez. Então, é importante que vocês entendam que aquela imagem, aquela rotina vai ser repetitiva todo dia para o idoso, né? Então, todo dia ele vai viver aquele dia como se fosse a primeira vez. Então, vocês precisam entrar nessa rotina dele e não querer que ele entre na rotina de vocês no sentido, o senhor tá doido, o que o senhor tá vendo, o que o senhor tá vendo não existe. Não, gente, a gente tem que entrar na rotina deles. Então, se puderem assistir esses filmes também, vai ser bem legal para vocês associarem mais com essa questão da, da fuga da realidade que eles têm, certo? Resumindo, então, pessoal, fazendo um resumo de tudo que eu falei para vocês, o Alzheimer é a causa mais comum de demência, né? Então, um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. E na doença de Alzheimer, as células cerebrais degeneram e morrem, causando um declínio constante na memória e função mental, certo? E aqui, uma mensagenzinha final para vocês, né? Então, um dia de cada vez, que é para não perder as boas surpresas da vida. Então, obrigada, pessoal. Espero que vocês gostem e até mais.